A visão eloísta, o emaranhado de visões acerca de Deus, o mistério do plural. Imagine que você está lendo a Bíblia pela primeira vez e logo nas primeiras páginas se depara com uma frase desconcertante: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus fala no plural? Quem é o nós que aparece no início da criação? E o que significa esse mistério que atravessa a porta de entrada da Escritura? Essa pergunta tem intrigado teólogos, estudiosos e leitores sinceros ao longo dos séculos. E a resposta não se limita a uma curiosidade gramatical. Ela nos conduz à primeira grande etapa da revelação de Deus à humanidade, aquilo que podemos chamar de visão eloísta. Primeiro ponto 1. O que significa Elohim? Elohim, palavra hebraica tão rica e fascinante. Em sua forma, está no plural, podendo ser literalmente traduzido como deuses, mas aplicada ao Deus de Israel, é o plural majestático, expressão de imensa grandeza, plenitude e soberania absoluta. Para nós, cristãos, que recebemos a revelação plena em Jesus Cristo, esse plural abre uma janela para uma realidade gloriosa, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas, uma só essência, em comunhão perfeita, unidade eterna e harmonia absoluta. O Deus da Bíblia não é um ser dividido, não é uma força fragmentada. Ele é uno em essência, perfeito em amor e comunhão. E essa verdade já aparece, de maneira velada, logo no princípio da Escritura. 1.2. Elohim e a Trindade. O façamos, de Gênesis. Voltemos àquelas palavras iniciais, façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos não é acidente, não é detalhe sem importância. É uma das primeiras pistas de que, antes mesmo de haver o tempo e o mundo, já existia comunhão, relação e amor no seio da divindade. O apóstolo João confirma com clareza sublime: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus desde sempre, e quando tudo foi criado, foi em comunhão. O Pai planeja, o Filho executa, pois por ele todas as coisas foram feitas, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, dando vida e ordem. Essa verdade, velada no início, brilha com clareza no batismo de Jesus. Saiu Jesus da água. Os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele. E uma voz do Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16-17. Ali, os três se revelam juntos, cada um em sua missão perfeita. O Filho, em humilde obediência. O Pai, declarando amor e aprovação. O Espírito, ungindo e confirmando. E depois, o próprio Cristo diz com autoridade: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Essa é a força viva da revelação, a unidade perfeita de Deus. Mas essa verdade não foi compreendida de imediato. E é justamente aqui que começa o emaranhado de visões sobre quem é Deus. Primeiro, 3. A humanidade primitiva e a confusão sobre o divino. A visão eloísta percorre, na história, desde Gênesis 1 até Gênesis 11, da criação até a Torre de Babel. Nesse tempo, a humanidade percebia o divino, mas de forma confusa, fragmentada e incompleta. Reconhecia que havia algo maior, mas não sabia quem era ele de verdade. Essa fase tem marcas claras, sente-se que existe o divino, mas sem conhecer a sua natureza. A imaginação humana cria muitos deuses, forças, poderes separados. Confunde-se o Criador com as suas obras, com anjos, com forças da natureza. O homem tenta chegar ao sagrado por si mesmo, sem esperar que Deus venha ao seu encontro. Deus ainda não se apresenta com o nome íntimo, com a aliança, com a amizade que depois conheceremos. O homem vê a altura do mistério, mas ainda não ouve a voz que o chama pelo nome. E nesse terreno de incerteza, surgem também as grandes distorções. E aqui chegamos a um texto profundo e solene, a história dos Nefilins. 1:4. Os Nefilins, quando as linhagens se misturaram. Há passagens na Escritura que pedem mais do que explicação, pedem reverência. Gênesis 6 é uma delas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis 6:2. A pergunta vem logo ao coração: quem eram esses filhos de Deus? Duas são as interpretações mais conhecidas: anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, ou descendentes de Sete, a linhagem que buscava Deus, que se misturaram com a linhagem de Caim, afastada do Senhor. A leitura que se harmoniza com toda a palavra é esta segunda, e ela revela a gravidade espiritual daquele tempo. Os filhos de Deus, a linhagem de Sete. Quando Sete nasceu, a Bíblia registra algo pequeno mas decisivo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa linha guardava a memória do Criador, buscava-o, invocava-o,
chamados filhos de Deus não por natureza, mas por relação, por fé, por aliança. Os filhos dos homens, a linhagem de Caim. Do outro lado, descendentes que se afastaram, que viveram na rebelião, na violência, no orgulho, como Lameque que disse: matei um homem por me ferir, transformando tudo em vingança e força bruta, o resultado da mistura. Quando a fé se uniu à indiferença, quando a santidade se misturou com o mundo, a confusão foi total. O sagrado perdeu o seu brilho, o discernimento se apagou, e surgiram os nefilins, chamados de gigantes, homens fortes, famosos, mas símbolos de uma força sem Deus, poder sem justiça, glória falsa. Muitas lendas antigas, deuses que desciam, heróis meio divinos, seres poderosos, são apenas o eco distorcido dessa memória antiga. O homem tentou preencher o vazio com fantasias, pois perdeu a visão clara do único Deus. Mas a palavra de Deus não nos dá mito, nos dá verdade. Essa confusão mostra o quanto o homem precisa da revelação de Deus, para não inventar caminhos falsos. A verdade perfeita, a única vez que o divino e o humano se uniram de forma santa, pura e perfeita, foi em Jesus Cristo. Não foi mistura confusa, não foi queda, não foi pecado, foi o Verbo feito carne, morando entre nós, cheio de graça e verdade. Em Gênesis 6, vemos a queda e a confusão. Em Jesus, vemos a união gloriosa, a salvação, a restauração. 1.5 O dilúvio. Deus recomeça com Noé. A confusão cresceu até o limite. O mal encheu a terra. Quanto mais tempo o homem tinha, mais se afastava do Criador. Então Deus pôs um fim àquela fase. Veio o dilúvio. Não foi apenas destruição, foi purificação. Foi juízo, mas também graça. E salvou Noé, homem justo, que caminhava com Deus. Depois da água, Deus fez uma aliança com toda a criação. O arco-íris não é só beleza na chuva, é o sinal eterno da fidelidade de Deus. Ele corrige, mas preserva. Ele julga, mas promete. Ele fecha um ciclo, mas abre um novo com misericórdia. 1.6 Babel, a tentativa de alcançar Deus pelas próprias forças. Mas mesmo depois do dilúvio, a ilusão humana persistiu. Veio a Torre de Babel, todos unidos, não para adorar, mas para se exaltar. Vamos construir uma torre que chegue ao céu. Vamos fazer um nome para nós mesmos. É a imagem perfeita da visão eloísta mal compreendida. Pensar que podemos chegar a Deus só com nossas mãos, sem sua graça. Pensar que podemos subir ao céu sem precisar que ele desça até nós. Pensar que obras humanas substituem a revelação e a graça. Deus confundiu as línguas, não por crueldade, mas para salvar o homem de si mesmo. Quebrou a união da rebelião, para que aprendessem que ninguém se eleva a Deus. É Deus que abaixa e levanta quem Ele quer. 1.7 O fim da visão eloísta e a preparação para Abraão. A visão eloísta se encerra ao fim de Gênesis 11. Não é o fim da história, é o preparo para algo muito maior. Até aqui, o homem conhece o Criador, mas de longe, de forma vaga. A partir de Gênesis 12, tudo muda. Deus deixa de ser só Elohim, o Deus poderoso e majestoso, e passa a ser Javé, o Deus que chama, que faz aliança, que caminha ao lado, que fala com o seu como amigo, fala com amigo. Resumo da visão eloísta. Período, Gênesis 1 a 11. Criação até Babel. Compreensão, Deus grande, majestoso, mas ainda confuso, distante. Nome, Elohim. Deus de poder e soberania. Relação, distante, temor e admiração, sem intimidade. Revelação, geral, pela criação e pela história. Dificuldade, confusão sobre quem é Deus realmente. Marcos, criação, queda, nefilins, dilúvio, Torre de Babel, 1.8. O que isso significa para nós hoje? Você pergunta, mas isso é história antiga. O que tem a ver comigo? Tem tudo a ver. A visão eloísta não ficou só no passado. Ela vive ainda hoje. Quem crê em várias divindades ou forças espirituais. Quem diz creio num Deus, mas não me importo com como ele é. Quem mistura crenças sem buscar a verdade clara. Quem acha que basta ser bom para chegar ao céu, sem precisar de Jesus. E até quem vê a Trindade de forma errada, como três deuses separados, ou quem vê Deus só como um juiz severo, distante, sem amor. Mas a boa notícia brilha forte.
Deus não nos deixou nessa confusão. Ele veio ao nosso encontro. Ele não quer que fiquemos só com a ideia de um Deus poderoso e distante. Ele quer que o conheçamos como Pai, como amigo, como Salvador. A visão eloísta foi o primeiro passo. Agora, estamos prontos para caminhar mais fundo, rumo à revelação pessoal e maravilhosa, que começa com Abraão.